Olá, galera. Bom, vou responder mais uma pergunta aqui. Já tem algum material meu por aí falando disso, mas vou falar mais um pouquinho. Por que Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos? Por que é o mesmo número das 12 tribos, né, de Israel? Os 12 deuses, de todas as civilizações, de todos os tempos. Sempre esses 12 ângulos, né? Porque, como a gente sempre explica, eles são os pilares extremos da luz, né? Veja que diante do vazio do nada, a consciência, o impulso consciencial, o princípio consciencial se autodestaca do nada, ou é expulso do nada, se contrasta com o nada. Não existe tempo ou espaço, não existe dinâmica, movimento antes dessa dualidade inicial, né? O momento da morte ali é aquele choque com o escuro, onde o escuro, por ser nada, te joga para fora, é nada, é estático. E você é o movimento, a certeza de que você não é nada, porque você vem de um eco anterior, atemporal, né? Então você vem de ômega, alfa e ômega ali. Isso é um tabuleiro simétrico, né? Que a Kabbalah explica bem, a gente explica bem aqui. Para não prolongar o vídeo, eu vou tentar ser mais direto, né? Mas você pode ver sobre isso no meu livro aí, eu envio de graça para quem não pode doar. Você pode ver sobre isso também nos outros vídeos aí, nos outros canais nossos. E na escola, de lucifer.com.br, todo dia a gente está lá no grupo, conversando, respondendo tudo. Então como é que funciona? Esses ângulos da luz ali, frente ao nada, esse princípio da luz, da consciência, fagulha de pensamento, a única certeza que qualquer fagulha de pensamento tem, o elétron, o impulso de energia, é que ele não é um nada ao redor, ele é um movimento, ele se destaca. Isso é a dualidade intrínseca à consciência, à existência. Isso gera as perspectivas de tempo, espaço, as relações, a dinâmica de relação. Esse único princípio ativo, esse elétron, esse pulso, essa fagulha de pensamento, é o eu sou a luz, né? Que se faça a luz ali. É o eu sou. É a certeza que você não é um nada, você se procura. Cadê eu? Você é aquela luz completa, aquela felicidade, aquela coerência, vindo da estrutura completa, mas mergulhando no escuro. De ômega, ao passar pelo abstrato, vira alfa, né? Então, isso é um processo da trindade também. Como o pai que mergulha no abstrato, no Espírito Santo, morre e renasce filho, né? Então isso é a Santa Trindade também. A gente explica isso também em outros vídeos. Não vou ficar aqui dando volta nas mesmas coisas sempre. Acompanhe o canal, veja os outros vídeos. Mas o que acontece? Essa fagulha de pensamento, ela precisa se estruturar. Ela não tem relação de tempo ou espaço, não tem direção no vazio do nada. Então ela precisa usar o próprio eco, o próprio desespero que aquele momento escuro dá, que é aquele queimar, aquele desespero, aquela aflição, aquela agonia. Quem nunca tocou esse momento da morte algum dia vai, né? E vai ver que é um pulso ilusório que joga a tua consciência para alguma sintonia compatível, né? Por isso quem se mata perde ali a sintonia do reino animal, acaba sofrendo, né? Muito mais do que quem vai se desdobrando simetricamente, né? Veja que somos ecos, né? Mantém o movimento ali para continuarmos sendo alívio, se destacando, né? Do nada, movimento se destacando do parado. É isso que a consciência é. Movimento, né? Tudo é perspectiva individual aqui da tela mental. Lembre-se, tudo é só frequências, átomos, moléculas, vibrações. Somos nós que discernimos isso na nossa tela mental e vemos todos os levels de construções ali. Mas o que é, se não o mesmo átomo com as 7 camadas? As 7 cores da luz, que juntas, né, formam a luz prata, ali, mas são 7 cores. Então, as 7 camadas do átomo, seus 5 intervalos, dão os 12 ângulos extremos, né? Igual as 7 cores, com as terciárias, dão 12. As 7 notas musicais com os bemóis, né, sustenidos ali, vão dar 12 também. Então, o que são esses pilares? Aquela fagulha de luz, ela usando o seu próprio corpo para ir de ponto a reta. Então, ela fica no meio, percebendo o alívio do movimento e a estagnação, o desespero de se desfazer no nada, do parado. Ele é o 3, consciência por reação. Então, ele vai modulando, ele tem que... Como que ele vai pro futuro sem perder o passado? A reta faz o triângulo, não perdeu a reta, nem o ponto. Aí vai pro quadrado, né? Começa a trabalhar na manutenção daquele eco que ele quer manter, para não cair de novo no escuro ali. Ele quer aprofundar aquele eco para ficar mais longe do escuro. Faz o quadrado, que já tem 2 triângulos, não perdeu o triângulo. Pelo contrário, foi para frente, né? Aí faz o pentagrama, o hexagrama. Vai indo na geometria sagrada, até o 12, que é o que? A consistência que se inverte. 3, né? Porque a consciência por reação intrínseca, a dualidade, é aquele que percebe. Não dá para fugir desse 3, que é o padrão do movimento, né? Um lado e o outro, e quem percebe. Então isso é o movimento, a consciência por reação, primeiro número sagrado, triângulo, por isso. Então aí você tem uma perspectiva, que diante do vazio do nada, pode ser para vários lados, né? Para qualquer lado. Qual é o lado? Então você precisa pegar esse triângulo e reposicioná-lo. Você pega e puxa ele do avesso, né? Já que você foi ao quadrado, foi ao penta, foi ao hexa, você não pode parar o eco. Você tem que manter a sua estrutura. E como é que você faz? Usando aquilo que você já tem, você copia, posiciona as reações que são as mesmas, né? São os mesmos ecos, para que eles mesmos se limitem. Te joguem de volta para o centro, né? Então aí cada pontinho daquele, que é aquela mesma luz intensificada, reforçando, repassando por ali,
né? Então, se ela é um ponto de uma reta, ela já se dobrou, seu peso, sua carga. O triângulo já é 3 vezes aquilo ali. Quadrado e assim por diante. Então, vai dando um peso diferente, né? Porque já acumulou vários passados, vários ecos, já está mais longe. E esse peso, em perspectiva ali, em correlação paralela, vai dar um tom diferente, né? Relativo, frente ao vazio do nada, frente ao destaque extremo da luz. Ele se manejando, se dividindo ali, né? Porque ele vai deixando ecos para trás, ele está deixando partes dele mesmo, ele vai se entendendo, vai aprofundando aquele eco. Que é o único caminho possível, a simetria, usando o corpo dele mesmo, que é a única coisa que há ali no vazio. Não há outro caminho, não há direção, não há espaço, só há simetria, só é possível esse desdobrar. Por isso que isso está nas cavernas de milênios atrás, em todas as civilizações, a geometria sagrada é o conhecimento divino, porque é o macrocosmo acima, os movimentos dos 12 ângulos, os 12 signos, as 12 constelações, são ângulos que sempre se reposicionam, igual no átomo, é acima como é abaixo, microcosmo, macrocosmo, e ao meio também, né? Porque compreendendo isso, vamos refletir aqui todo esse eco, vamos compreender aquelas limitações que nos dão a parede desse nosso autorama autossuficiente, que se autossustenta mantendo seu próprio movimento, para sempre o alívio existir, é o próprio sol, a própria luz, nosso movimento eterno, onde revezamos esses momentos, essas cores, essas emoções, para que sempre sejam novidades. E repassando por ali, reconstruindo, entrelaçando aquilo, né? O reino atômico faz o reino mineral, que faz o vegetal, faz o animal, faz o humano, faz o dévico. Então, veja que profundidade essa engrenagem já ganhou. Se auto-repondo, se auto-mantendo. Sempre a gente está mantendo, né? Nosso reino, o dévico, que está mantendo o reino humano, que é aquelas experiências lógicas, né? O reino humano tá mantendo o reino animal, aquelas experiências emocionais ali, né? Ele continuar consumindo aquilo, né? Continuar lidando com aquilo, né? Os deuses, eles interagem com os humanos por expansão consciencial, viram um só corpo. Os humanos, né, sobem consciencialmente, porque já estão ali na imagem e semelhança de Deus, o humano. Então, pro reino dévico, é só um desdobrar de conhecimento. Já do animal pro humano, não, já é uma coisa ali, um eco eterno, né? Um reino eterno que vai passando de uma maneira muito mais extrema, muito mais intensa. O reino animal ele é completo. O reino humano e dévico é uma divisão de um só posicionamento ali, né? Embora completos também, é uma separação ali muito mais leve, né? Porque o reino dévico ali já são humanos que chegaram à conclusão geral da simetria da consciência, entenderam a interpretação mental, assim vence em tempo, né? Aquele abstrato escuro ali passa a ser uma bolinha, o tempo zero, só o negro ali. Ele entende todo o holograma, a interpretação da consciência e percebe o que é a sensação da morte, o que é a sensação da vida, o que é as emoções. Então ali ele passa para o status dévico, onde ele já vence a morte, sua consciência sempre se reencontra, porque já está alinhada com a estrutura temporal da alma, do espírito do consciente coletivo, né? Então ele se torna imortal, por assim dizer. Porque ele não se perde mais nos ecos ilusórios que os humanos ainda se perdem. Enquanto tentam aprender e dominar as emoções do reino anterior. Que está ali dominando o reino vegetal anterior, que está dominando o reino mineral anterior, que está dominando o reino da luz anterior. A gente está sempre, né, mantendo isso em nós. Então é uma estrutura, um eco profundo bastante para a nossa consciência flutuar ali. Né, e poder criar. Então o reino humano já é uma consciência criativa. Enquanto o reino animal está ali impulsionado pelo abstrato ainda, em padrões, né, sensoriais, por reação. Né? Então cada animal, cada um no reino animal ali, cada espécie, tem uma tendência emocional. Alguns são furiosos, outros são dóceis, né? E aquilo ali é uma sensação, um espírito coletivo daquela raça, daquele tipo de animal, que o guia, né? Enquanto o ser humano transborda sobre todos eles e pode compreendê-los e posicioná-los com a lógica, né? E quando ele consegue fazer isso, transborda para o reino dévico. Que a vontade dele, o livre-arbítrio dele, passa a ser a mesma coisa que o destino. Ele entende que aquilo que ele procura, a pergunta, né, e a resposta é a mesma coisa. Ele só busca ele mesmo. Afinal, o que você poderia compreender, se não o que você pode discernir? Como que você vai compreender, traduzir, achar alguma verdade que você não tem perspectiva para definir? Que você não tem relações, ali, parâmetros para compreender? Né? Imagina o peixe buscando verdade. Alguém chega lá para ele e conta que ele está na água. Ele nunca vai entender, não tem perspectiva, não tem parâmetro. O que é água? O peixe não sabe. Se não for lá e pular, não há como explicar para ele. Tem que ter referência mental, pacote de informação, né? Perspectiva. Então, mantendo as perspectivas ali dominadas, eles controlam ali o povo, as grandes consciências ali, para se travarem num processo automático que fica no reino animal ali, sendo vítima das emoções, né? Eles não transbordam com o conhecimento, com a sabedoria, né? Não deixam a humanidade transbordar. Mas quando a humanidade transborda, ela se alinha. Todas aquelas experiências falhas, aqueles erros humanos, geram aprendizado, geram um eco simétrico, que transborda sábios. São sempre 12, porque são as cores extremas. Todas aquelas situações são embaralhos dessas 12 cores iniciais, não são? Ou seja, vão se embaralhar, vão se reencontrar, vão ecoar, refletir aquilo que são, vão voltar para as 12 cores. Mas agora de maneira posicionada. Agora de maneira consciente, né? Então aí, todas aquelas emoções, todas aquelas situações do coletivo vão resultar naqueles 12 seres, que são de fato transbordar de tudo aquilo do coletivo, né? E esses 12... Chegando gente aí E esses 12 ângulos do coletivo, eles vão ter resposta para tudo ali anteriormente, né?
Por quê? Eles vieram dali. Eles sentem aquelas sensações plenas, né? Eles conhecem aquilo. Então esses são sábios. Que juntos eles têm opiniões diferentes. São várias cores, são cores diversas. Eles olharam a mesma luz por um caminho paralelo, um ao outro. Um moldou a margem do outro. Então seria impossível traçar o mesmo caminho, né? E seria impossível traçarem caminhos diferentes, por assim dizer, porque é um entrelaçado com o outro. As cores só existem graças às do lado. São as perspectivas, o posicionamento que mantém aquilo vibrando, sabendo que ela é aquilo. Ela não quer ser aquela nem aquela, ela é essa. Aquelas cores definidas são os parâmetros do eco ali que se intensificam, que se reencontram, né? É quando eles se autoiludem, se jogam de um lado para o outro. Ou seja, repetindo aquele processo do triângulo inicial. Tum, 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 que gera a perspectiva emocional, a ilusão temporal, teatral, espacial, que faz aquele elétron continuar se movendo, continuar sendo aquela luz, né? Que se destaca do nada. Então, todo o teatro, todo o holograma, toda a Torus consiste em ter aqueles pilares intensos, que é uma multiplicação dele mesmo, que se autoconhece, conhece seu passado e ainda tem algum futuro para chegar, visto que estão ali em parâmetros temporais e espaciais, criando um autorama que gera perspectiva de tempo e espaço, né? E ali elas se autoestruturam na manutenção do seu próprio eco. Quando chega em ômega, no 12º ali, ele já é o 13º, né, terceiro também, na mão do 12º ali, por assim dizer, que é o rei, mas o 13º, por ser o violeta, tá na mão do azul, mas também tem o azul, né? O violeta dá a mão pro vermelho de um lado e o azul do outro. A lógica pai, por mais acelerada, o azul, e a sensação mãe, Espírito Santo, o vermelho, o abstrato ali. O violeta soma os dois, fecha o ciclo das cores, plasma o prata, porta a luz, né? Essa é a trindade, esse é o Messias, o Filho, Lúcifer, Jesus Cristo, a mesma coisa. Inclusive os falsos judeus odeiam por isso. E fazem a humanidade confundir eles para lutar contra eles, cortar o reino, deixar o rei transbordar. Por quê? Os erros da humanidade transbordam o acerto, a simetria que eles procuram. E aí eles vão se autocompreendendo. Um após o outro, juntos, transbordam sábios, né? Que têm opiniões diversas, têm verdades intensas, inegáveis, porque vieram de ângulos paralelos, em perspectivas uns aos outros. Então eles têm que concordar uns com os outros, embora discordem. Então eles concordam em discordar. Eles, ok, eu me sinto assim e não nego, isso aqui é real, quem pode discordar? Né, que eu tenho razão? Ninguém, porque você vai olhar a trajetória, o ponto de vista dele, tudo que ele abrange ali daquela justiça, daqueles parâmetros, você vai falar, realmente, né? O cara ali vem de uma cor mais intensa, sofreu isso, então ele pensa que tem que punir assim, beleza, faz sentido. Mas o outro que vem de um outro lado ali, que ele tá mais tranquilo, ele tem um outro posicionamento, né? Ele vai querer analisar de uma forma mais fria, de repente, porque ele veio de um outro ângulo, né? Então ele vai ver, tudo bem, mas olha o que causou essa fúria, olha o que gerou essa fúria, né? Então a culpa dessa fúria não é dele também. Então, se a gente tiver que punir isso, né, o que gerou essa fúria, então já é outro ponto, que é isso aqui, ó, a estabilidade lá de cima de outra pessoa, vai para outra cor, que gerou aquela fúria lá de baixo, você vai ver que as coisas estão entrelaçadas. Então elas ficam dividindo opiniões, os sábios na mesa ali, os apóstolos, os discípulos, os líderes das tribos, cada um vai lutar por uma coisa. O vermelho vai querer punir ali, vai querer, o azul ele vai querer organizar de uma maneira lógica, de uma maneira consciente, né? Porque peraí, punir, queimar por queimar, veja, o que te fez queimar, o que fez ele queimar, por quê, né? E as cores vão se posicionando, vão se organizando para chegar numa justiça, né, única, onde todos concordam. Isso é a luz. Quando aquelas cores se posicionam numa sentença, onde cada um com seu ponto de vista, cada um com a sua intensidade, com aquele eco que criou, que gerou, que aprendeu a ser, né? Cada um com aquele pontinho ali vai ver do seu ângulo, do seu redobramento específico, que é feito no mesmo corpo, mas olhando de um ângulo paralelo, cada cor, cada sábio, vai ter uma resposta, uma verdade intensa, né, que coexiste com as outras, que não anula, né, mas também não perde, né, não consegue vencer nem perder uma verdade para outra, elas coexistem. Isso são as cores. Aí elas se abraçam, se sintonizam e vem que uma é o chão da outra, que só juntas elas são a verdade. Separada não há verdade nenhuma. Juntas há 12 verdades, né? Intensas. E isso vai se desdobrando em degradês, como a gente sabe, né? Vindo das 7 intensas, vindo das 3 principais. A gente sabe as cores primárias, secundárias, terciárias. Mas é por isso que tudo é feito do mesmo holograma, do mesmo processo. Então Jesus pega esses 12 apóstolos, porque são as 12 consciências que transbordam ali, de todas aquelas emoções intensas da humanidade ali, do coletivo. E eles têm as respostas sensoriais para todos os pacotes de informação, para todas as emoções ali dentro do coletivo, né? Por ângulos intensos. Então todo mundo no coletivo vai concordar 100% com alguma das cores e vai aceitar as demais através dessa cor, que vai se posicionar ali através do rei, que é esse transbordar aí, né, que une todas as cores, que é esse processo luciferiano. É o 13º que une os 12 ali, né, e plasma através do abstrato, do escuro, né, conecta o 12 a 1, sendo o 13º já é o primeiro de novo, né, é o 12º e o primeiro já é o 13º. Então veja, do fim já se iniciou. Isso é a Torus, isso é o processo, né? A alfa e ômega. É a consciência, a estrutura da consciência que dá correlação de tempo e espaço para a cognição mental, então podemos interpretar tudo.
Então por isso que é sempre 12 deuses, 12 sábios, 12 ângulos ali ao redor do rei. Porque são as condições extremas, né, de tudo que se pode desdobrar, as situações do coletivo, as 12 emoções intensas, né, as 12 tonalidades que formam tudo. Tudo se baseia naquilo, tudo é uma mescla daquilo. Né, nada foge daquilo. Acima, abaixo, o macro, o micro, é o meio, nos realinhamos e chegamos à simetria divina, né? Fazendo aquele movimento ser algo consciente, onde a gente posiciona o caos, que nunca vai deixar de existir, o contrário, o contraste. Mas a gente posiciona para que o caos, que o escuro, seja a maior energia da luz, porque é o contraste extremo, que mais destaca a luz. E isso feito com consciência, traz a felicidade, um reino de glória, de harmonia, de felicidade, onde a gente ama Deus, ama o todo. Não o contrário, sendo artificialmente pisoteado, né, por essas energias, não deixando transbordar esses sábios, porque não deixa que o reino exista. Os falsos judeus cortaram os reinos, acabou. Então o que eles fazem? No lugar dos sábios, eles colocam a democracia ali, os partidos financiados pelas mesmas empresas, né? Um monte de testa de ferro bobão, que só recebe para fazer o que eles querem, e pronto, não deixa transbordar os sábios, nem um rei em país nenhum, não tem nenhum reino autossuficiente, simétrico, né? Com o mesmo processo natural do átomo, do macrocosmo, do sistema solar, né? Com os 12 ângulos ali, e com a centralização com o Sol, que é a união deles todos, aí juntos eles se dão alívio, e dão perspectiva para todo o coletivo, que vai até lá, vindo de lá, né? Isso é a harmonia divina de Atlântida e dos grandes reinos que eles tiraram de nós. Mas é por isso que é 12, porque assim fecha todas as perspectivas possíveis na base da alma. Todo o resto é um redobramento disso, né? Assim como é com o sistema solar, criando galáxias em perspectiva, assim como é com o átomo, criando moléculas em perspectiva, vai redobrando, né? Os minérios e tudo mais. Mas é só aquele mesmo desenho, aquela mesma dança, aquele mesmo autorama autossuficiente, a Toros. E esses 12 pilares são suficientes para essa manutenção, para se auto-iludir, para se auto-criar, para se auto-manter, sempre no movimento ali que gera a possibilidade de ir ao infinito, né? Através desse movimento que se redobra a si mesmo. Nossos 7 chakras aqui, né? Você conta os intervalos entre eles, igual com as cores, com as notas, você vai ter sempre 12, né? Por quê? Fecha 3, 3, né? A bandeira de Israel. 3 para cima, 3 para baixo, 7 no centro, que é consciência por ação, né? Aí vai ter os 5 intervalos ali. Mas esse processo é sempre assim. Para fechar o tabuleiro tem que ser 3, 3, se dá 6, né? E como você vai girar ele, né? Você tem que ter as perspectivas extremas. Ao contrário também, fica 12, né? Pra fechar um tabuleiro com a forma, 4, né? Então isso daí é ciência, né? E basta que você entenda, que você aprenda, que você vai entender por que o símbolo desses que dominam o mundo é o hexagrama, que é a cabala proibida, né? Os judeus traíram a Torá, eles não deveriam, não podem estudar cabala, conhecimento luciferiano, conhecimento que só agora a humanidade está pronta de novo para ter, né? Mas esse conhecimento dissolve o holograma, e um dia a gente volta pra confusão, né? Todo mundo querendo ser Deus, transbordando, entendendo o conhecimento, um abocanhando o outro. Então a gente vai clamar por alguma verdade absoluta, né? Os novos homens ali não vão ter condição de disputar com aquilo, até nós cansamos daquilo, vamos mergulhar naquela ilusão teatral do reino pai ali, nos cercando de informações limitadas. E pra gente aquele sonho é bom, pra gente se desdobrar de várias outras formas, embaralhar esse holograma, embaralhar esse caleidoscópio e mantermos o infinito existindo, porque é o alívio que todos nós queremos, de onde viemos, pra onde vamos, né? Enquanto isso mergulhamos no escuro, clareando ali o nosso oposto e assim existindo, né? Compreendendo o esforço de Deus em ser luz diante do nada, estar só. E ele, a imagem e semelhança dele, criou tantos, né, que podem ir ao infinito com ele. Ao infinito, podemos ser companheiros para ele. Entendendo o amor e a honra, entendendo essa simetria. E aí ele vai se sentir acompanhado, né? Porque atemporalmente estaremos todos lá, sem saber de onde nem para onde. Em sensação, ele não está mais só. E é isso que ele quer, tudo se resume nisso. Tudo isso é o que queremos. O sol não saberia que brilha, que é o que é, sem nada ao redor. É os fragmentos, as estrelas ao redor dele que mostram sua intensidade aqui, né? E somos nós traduzindo tudo. Sem nós não há universo, não há nada. Sem nós é só átomos, frequências, nem isso é discernível. Ou seja, só há essa imensidão relativa para cima e para baixo, no macro e no micro, porque nós estamos desdobrando diante dos nossos fatores, da nossa cognição mental, de tudo que podemos entender e interpretar a partir dos ecos, né? Que nós consistimos, que nós mantemos ali dentro do nosso corpo. Do reino atômico ao mineral, vegetal, animal, humano e deve que estão aqui, ó, no nosso corpo, sendo mantido todo dia. E essas emoções, essas cores são mantidas nas nossas vidas todos os dias, revezando. Fúria, ódio, amor, tristeza, tudo que existe, nós estamos mantendo vivo. Porque são nossas cores, são nossos chakras. São a estrutura, os pilares que nos mantêm indo de um lado ao outro, querendo algo a mais, querendo reciclar energias, ter saudade de outras. E assim nunca cessamos, nunca voltamos ao nada que queima, né? No vazio consciencial, fora da perspectiva, no momento da morte, né? Então veja os outros vídeos, leia o livro, entre na escola, escoladelucifer.com.br. Se você não puder doar, a gente pede uma doação singela lá. Se você não puder, a gente te ajuda, parcela, ou então se ajuda de como puder, com serviços, ou então só vai lá mesmo. Mas não fique de fora. Valeu, luz pra nós. E amanhã vai ser um vídeo bom aqui, hein? Tô exportando lá, ficou horas exportando já. Fica de olho aqui no canal, se inscreve aí, ativa o sininho.
para que você possa ficar por dentro aí, dar like, ajudar a gente a levar isso além mais rápido. E possamos todos estar em breve juntos aqui, numa comunidade autossuficiente que possa fornecer tudo o que precisamos para não dependermos mais desse inferno aí, judaico, onde ninguém sabe de onde vem nem para onde vai e fica trabalhando para fortalecer o dólar e os planos desse falso povo eleito, que já se corrompeu, né? E eles precisam se salvar, precisam voltar a acreditar em Deus e refletir a glória dele, a justiça dele na terra, para que a humanidade louve a simetria divina, em vez de rir e duvidar. É isso, mais uma vez, luz para nós.